gravando, certo? Obrigada, Carlos, por me lembrar, tá? Então, vamos dar início à nossa primeira aula síncrona, certo? Pessoal, bem rapidinho, então, só para a gente se orientar no que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, tá? Eu já fiz uma organização das nossas aulas síncronas, tá? Nos próximos dias eu vou fazer aula síncrona com vocês, mas eu vou aparecer um pouco lesionada porque eu vou fazer uma cirurgia no nariz, e aí vou ter alguns hematomas, enfim, tá? Eu vou tirar a questão dos cornetos, respiração, e aí a Mavis talvez não fique com um hematoma, mas às vezes pode ser que fique. Então, eu tô fazendo essa aula de hoje, e aí eu vou fazer só no dia 11, porque aí acredito que até lá já vai estar melhor o meu rosto, tá? Mas, enquanto isso, eu já vou deixar gravada algumas videoaulas para vocês sobre o conteúdo da Primeira Guerra Mundial, porque é um conteúdo bastante extenso, mas que infelizmente a gente vai ter que passar um meio batido sobre ele, porque a gente tem bastante coisa para ver, né, até o final do ano. E aí, como eu falei para vocês, cada vez está mudando. Eles já enviaram uma lista de conteúdos que a gente tem que trabalhar obrigatoriamente até o final do ano, cortaram alguns, né, para a gente trabalhar de maneira efetiva. Tá? Então, por isso que eu digo para vocês, cada hora muda um pouco e a gente tem que se adaptar, certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com a questão dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Eu vou começar a apresentar para vocês agora um esqueminha bem simples, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu fiz um PowerPoint, na verdade, que eu sempre trabalho todos os anos com os alunos, tá? E tem várias imagens, várias fotos sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas eu vou dar continuidade nos outros vídeos, tá? Com as fotos, enfim, comentando uma por uma. Hoje, o nosso trabalho vai ser focado nesse primeiro slide com os antecedentes. Aqui vocês viram que a gente tem, né, uma sequência de todos os fatos que ocorreram, né, as fases que ocorreram dentro da Primeira Guerra Mundial, mas a nossa aula hoje vai focar nisso aqui, tá? Na questão dos antecedentes. Então, pessoal, a gente tem, primeiramente, dentro da Primeira Guerra Mundial, né, no século XIX, a gente tem aquela corrida imperialista que a gente trabalhou lá em março, tá? A gente já estava afastado quando a gente começou esse conteúdo, e aí a gente tem a questão do imperialismo. A corrida imperialista, ela vai se dar pela busca dos territórios na África, né? Os países capitalistas europeus, principalmente, vão começar a buscar territórios na África para colonização. Então, é a colonização, né, a segunda colonização, onda de colonizações que vai ocorrer no mundo, né, no século XIX, onde o Império Africano, né, o continente africano é que vai ser escolhido, e os territórios, principalmente França, Inglaterra e Alemanha, que vão acabar buscando esses territórios lá na África. Só que o que acontece, pessoal? A Alemanha e a Itália recém tinham se unificado, né? A unificação foi uma unificação tardia. Enquanto a Inglaterra, a França se unificaram lá no século XIV, XV, a gente vai ter a Alemanha e a Itália se unificando só no século XIX. E isso vai acabar atrasando um sentido organizacional, tá? Por quê? Porque daí a Alemanha não vai ter uma organização efetiva para colonizar um território. E ela vai acabar chegando tarde nessa colonização, nessa disputa imperialista, tá? Esse conteúdo ele vai estar, dos antecedentes, vai estar na página 44 e 46 do livro de vocês, certo? Então, vocês podem entrar lá e dar uma conferida, ok? Então, a gente vai ter primeiro momento, Belle Époque. O que é Belle Époque? Belle Époque, pessoal, é um surto de inovações tecnológicas entre 1900 e 1920. A gente vai ter um surto de inovações, criações que vão ser feitas, tá? E trazendo modernidade para aquele pessoal, né, daquela época, principalmente telefone, energia elétrica, né, motores, carros movidos a motores de combustão interna, vão começar a ser produzidos. A gente vai ter primeiramente os motores, né, a carvão e a vapor, enfim, maquinários a vapor, e aí então a gente vai ter esse surto de inovações tecnológicas, onde vai trazer modernidade, e isso vai despertar o quê? O sentimento capitalista, produção, indústria, tudo isso vai acabar gerando um ciclo, né, para aumentar as produções industriais. Aumentando as produções industriais, os países vão começar a disputar mercados consumidores, ou seja, pessoas para consumir os produtos que eles vão produzir, né? Nada mais dá riqueza a um país do que ele ser um país produtor, um país industrializado.
E aí, nessa busca por esses mercados consumidores, eles vão achar também alguns territórios na África para expandir, né, esse pessoal para comprar as coisas dele. Esse movimento, pessoal, de corrida por mercados consumidores vai dar um gancho para o nosso próximo conteúdo, que é a crise de 1929, que é lá nos Estados Unidos, que vai ocorrer. Mas a gente vai ver mais para frente, certo? Então, o primeiro fator, primeiro antecedente da Primeira Guerra Mundial, a Belle Époque, tá? Esse surto capitalista, esse surto industrial que vai levar os países a essa corrida, né, por cada vez mais mercados consumidores. Depois, imperialismo. A corrida imperialista também é um fator muito importante, por quê? Porque, como eu falei antes, a Alemanha é um país tardio na unificação. Ela vai chegar por último lá naquela divisão dos territórios africanos. O que vai acontecer? Ela vai ficar com territórios que não são tão importantes, que não são tão ricos em minerais, que não são tão ricos em produtos para ela comercializar. E não vai ter tanta gente consumidora assim dos produtos que ela vai produzir lá na Alemanha. Isso vai gerar um sentimento de revanche, de vingança, né, da Alemanha ter sido excluída, né, desse rolê aí do imperialismo, certo? Então, a gente vai ter outro fator importante, a questão dos nacionalismos, tá? Os movimentos nacionalistas. O que são os movimentos nacionalistas? Lá no início do ano, quando a gente tinha aula presencial ainda, a gente viu a questão do nacionalismo, né? Que é aquele sentimento de pertencer a uma nação, enfim, ter orgulho do lugar onde nasceu, do lugar onde vive e assim por diante. Esses movimentos nacionalistas, pessoal, vão ser dois principais, tá? O pan-germanismo, tá? E o pan-eslavismo. O pan-germanismo vai ser um movimento que vai surgir logo após a união, né, do Império, da União Alemã, e ele vai perdurar, pessoal, esse sentimento do pan-germanismo até a Segunda Guerra Mundial, que é quando a gente tem o Hitler querendo criar uma única Alemanha, né? Isso a gente vai ver mais lá na frente. Só que aí, esse pan-germanismo, eles querem reunir todos os países que têm origem germânica, em um único estado, tá? Obviamente, isso aí é uma loucura, né? Napoleão Bonaparte já tentou fazer isso lá na França, enfim, acabou não conseguindo, mas os alemães, eles são teimosos e eles vão tentar, né, a união de todos esses territórios germânicos em um só estado, tá? Então, esse movimento nacionalista também vai gerar, né, vai dar um primeiro passinho ali, vai subir um degrau para a Primeira Guerra Mundial. O outro movimento nacionalista importante é o pan-eslavismo, que é a união dos países eslavos, né, em um único só território. Tá, mas, professor, o que os países né, eslavos têm a ver com a questão né, são países pequenos, enfim. É que aí, pessoal, existia um interesse muito grande da Rússia com esses países, né, desses países eslavos. Né? A Rússia, a União Soviética, ela tinha um interesse comercial, obviamente, né, eles eram comunistas, socialistas, mas mesmo assim eles tinham interesses, né, financeiros dentro desses territórios. Com isso, a gente vai começar a criar-se rivalidades, tá? Rivalidades, união e assim por diante. Então, a gente vai ter blocos sendo formados, blocos de afinidade, digamos assim. Alguns países vão começar a ter afinidade, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália vão ter afinidade em relação a terem sido os dois países que se unificaram tardiamente, né? E a gente vai ter a França e a Inglaterra se unindo contra a Alemanha. Por que contra a Alemanha? A Alemanha, ela vai ser um dos países que vai se unir tardiamente, mas que ela vai ter um desenvolvimento muito grande da sua indústria. E quem era a rainha da indústria no mundo? A Inglaterra. A Inglaterra, ela tem essa revolução industrial que a gente viu no 8º ano, lá no século XVII. Né? Então, desde o século XVII, é ela que domina a indústria do mundo inteiro. E aí surge um país lá que recém se unificou e já está com bastante mercado consumidor, ela acaba vendo que é um rival em potencial. Tá? Então, já se cria essa rivalidade entre Inglaterra e Alemanha. Por sua vez... Tá, vai. Uhum. Pode olhar o celular, pode olhar. Tá ok. Eu quero chocolate branco, tá? Agora vai lá tomando. Desculpa, pessoal, tá? Então a gente vai ter, né, a Inglaterra sendo um rival, um potencial rival entre com a Alemanha, e a gente vai ter a França, que por sua vez já vai ser rival da Alemanha. Vocês lembram que naquela unificação que existiu, né, na Guerra Franco-Prussiana, na unificação da Alemanha, a gente trabalhou
lá na aula presencial ainda, né, uma briga entre a França e a Alemanha por um território chamado Alsácia-Lorena, que eu falei para vocês, pessoal, vocês vão ver isso aí mais para frente. Então, esse território da Alsácia-Lorena era um território que era rico em carvão, rico em ferro, né, mas não era uma coisa tão interessante, mas gerou uma raiva na França da Alemanha ter tomado esse território dela na Guerra Franco-Prussiana. Então, Inglaterra e França já têm um inimigo em comum, que é a Alemanha, tá? A Alemanha, por sua vez, chama a Itália, né, que é um país, digamos assim, amigo de unificação. E aí a gente tem o Império Austro-Húngaro, que vai se unir à Alemanha e à Itália. E aí a França e a Inglaterra vão se unir à Rússia. Por quê com a Rússia? Sendo que a Rússia é socialista, a Rússia não tem nada a ver com capitalismo, com indústria. Porque a Rússia queria, sim, pessoal, um lugar na indústria mundial. Tá? Mesmo ela sendo socialista, ela queria ter o seu espaço, né, no mercado industrial, porque ela estava sob o domínio do Stalin. E o Stalin criou aqueles planos quinquenais, né, que a gente viu na Revolução Russa. De 5 em 5 anos ele tinha metas que tinham que ser cumpridas. Para quê? Para que a Rússia enriquecesse na questão da industrialização. Então, a Rússia, Inglaterra e França têm esse interesse em comum em quê? Em destruir a Alemanha para que a Alemanha não se torne, né, uma pioneira ou digamos assim, um grande país industrializado, certo? Então, esses acordos políticos e econômicos, eles foram surgindo, tá? Então, é aqui nessa questão de rivalidades e poder. Então, cria-se essas duas alianças, que vão ser as alianças que vão perdurar até o final da Primeira Guerra Mundial, mas que depois, obviamente, países vão sendo acrescidos a essas duas alianças, tá? Vai ter os Estados Unidos, vai ter o próprio Brasil, vai ter outros países que vão acabar adentrando a essas alianças aqui. Mas, inicialmente, né, no início, no estopim da guerra, a gente vai ter essas duas alianças, que é a Tríplice Entente, né, França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, tá? São essas duas frentes de batalha. A gente vai ter como estopim, pessoal, um assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Mas antes disso, né, de dar o estopim, ou seja, a gota d'água para a guerra, a gente vai ter um período chamado de paz armada. O que é esse período de paz armada? Ele é muito interessante porque ele é um período aonde vai estar todo mundo em paz, todo mundo vai estar declarando que não quer guerra, que quer resolver tudo da melhor maneira, que o mundo está se tornando um local industrializado, que isso é bom para todo mundo, que o capitalismo está tomando conta, que, né, a União Soviética está dando certo também com o seu regime lá socialista soviético, mas que está tudo certo, mas que o mundo inteiro está tranquilo, ninguém quer guerra. Só que, ao mesmo tempo que está todo mundo declarando que não quer guerra, esses mesmos países que estão dizendo que querem paz, eles estão o quê? Investindo em armamento, investindo na indústria bélica, aumentando seus exércitos, mas tudo isso na surdina, tá? Tá todo mundo se organizando. Por quê? Vai que tenha uma guerra, eu estou preparado, tá? Então, o pessoal foi muito organizado nesse sentido, mas tudo na surdina, tudo por baixo dos panos, para que ninguém saiba, por exemplo, que a Inglaterra estava se armando, que a Alemanha estava criando um baita exército, né? Então, tudo isso estava sendo organizado. Esse período vai ser chamado de paz armada, ou seja, um período onde todo mundo quer paz, mas está todo mundo se armando porque vai que aconteça, tá? Então, nesse período, a Alemanha cria um exército enorme, né? A Inglaterra, por sua vez, foca em criar armas, né? Armas de destruição, armas de tanques, enfim. Só que a Alemanha, ela é muito, a gente vai ver isso mais para frente, ela é muito sagaz, né? Ela, além dela criar um baita de um exército, ela também vai investir muito na indústria bélica. Até porque as armas que vão ser criadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes tecnologias vão ser alemãs, inclusive na parte das armas químicas. Né? A grande parte das armas químicas vão ser criadas pelos alemães, tá? E vão ser utilizadas tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, certo? Então, outro fator muito importante, pessoal, que vai ser fundamental para esse estopim que eu falei aqui para vocês, do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, é a questão da Península Balcânica. É um território que era dominado pelo Império Otomano, né, turco-otomano, e esse território não tinha alguns territórios que eram de interesse de todos esses aqui, tá? Dessas duas alianças. Por que era de interesse? Porque ele fazia fronteira, pessoal, entre a parte oriental e a parte ocidental do mundo. Tá? Então, dentro desses países que era de interesse de todos eles, a gente tinha
a Sérvia, né, Montenegro, que é um território de fronteira, e a Romênia, tá, que é um território que a Rússia tinha muito interesse, tá. Então são esses 3 territórios que vão começar a lutar por a sua independência, né, não querem mais fazer parte do Império Turco-Otomano e querem ser independentes. E daí todo mundo começa a incentivar, não, realmente, vocês têm que se tornar independentes para quê? Para que eles possam, né, pegar para eles ou chamar esses países independentes para suas próprias alianças. E aí vai acontecer o seguinte, a Sérvia vai se tornar independente e vai querer um território chamado Bósnia e Herzegovina, tá? Esse território era um território que existiam muitos grupos, né? Não grupos terroristas, mas grupos organizados, tá? Pelas suas independências. Então, desde a Revolução Francesa, os países eles têm esses grupos, né, radicais que buscam as suas independências dos países que acabam colonizando esses territórios. Então, a gente vai ter a Sérvia sendo, como é que eu vou dizer, pegar o Império Austro-Húngaro lá e pegou, né, a Sérvia para ser sua rival, e aí a Bósnia e Herzegovina vai ser anexada ao Império Austro-Húngaro. Isso vai gerar na Sérvia uma raiva tão grande que vai existir um grupo terrorista chamado Mão Negra, tá? Esse grupo terrorista são um grupo de estudantes que são contra essa anexação da Bósnia e Herzegovina pelo Império Austro-Húngaro. Na verdade, eles queriam ser anexados pelo território independente da Sérvia. E aí, pessoal, aí que está a importância. Por quê? Porque a gente já tem esses grupos aqui formados, né? A Rússia já está apoiando a Sérvia, e aí a gente tem o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro, era um príncipe herdeiro do trono, né, do Império Austro-Húngaro, e da sua esposa, que eles estavam numa comemoração e acabaram sendo assassinados pelo Gravilo Príncipe, que era um rapaz estudante que acabou assassinando ele com um tiro na cabeça, tá? Então, aí a gente tem o início do conflito armado e aí as 3 fases desse conflito. Primeira fase, guerra de movimento. Segunda fase, guerra das trincheiras, que todo mundo já deve ter assistido algum filme referente a isso aqui. E a terceira fase, que nem todos os livros consideram como terceira fase, mas eu gosto de destacar para a gente ter a noção da importância dos Estados Unidos, que a terceira fase vai ser em 1917, quando os Estados Unidos entra na guerra e acaba liquidando com ela e saindo como grande vencedor. Grande vencedor não digo, mas eu digo assim, ó, como grande, assim, teve muito sucesso, tanto econômico, né, quanto a questão da organização final, que são os tratados de paz que vão ocorrer na Primeira Guerra Mundial, tá? Nesse segundo slide aqui, eu vou trabalhar 3 slides só, tá? Esse aqui é o segundo, a gente já vai entrar para os finalmente da nossa aula de hoje, e aí eu quero que vocês, se vocês tiverem dúvida, obviamente, podem me perguntar, tá? Então, a gente vai ter, pessoal, as 2 alianças, e aqui, lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter vários países adentrando a essas alianças no decorrer do tempo, no decorrer da guerra, né? Alguns países vão sair de algumas alianças, a Itália, por exemplo, vai virar casaca, né? Ela vai ficar na Tríplice Aliança, depois ela vai ver que a Tríplice Aliança não vai ter tanto sucesso assim e vai mudar de lado e vai para a Entente, tá? E aí, então, a Entente, vocês podem perceber que ela tem vários países, né, que adentram a sua aliança e a Tríplice Aliança acaba ficando sozinha, tá? Sozinha não, mas acaba tendo alguns países aqui que não tem muito, né, potencial para lutar com todos esses outros países que a Entente vai acabar aderindo à sua aliança, tá? Aqui a gente tem a Europa de 1914, tá? Que é a divisão do mapa político, né, mundial. Podem ver que tem todos aqueles países que eu falei para vocês que se tornaram independentes, bem pequenininhos, né? Que acabaram se tornando independentes. A gente tem o grande Império Russo, né? Olhem a proporção do tamanho do Império Russo para os outros países na Europa, tá? E aí aqui a gente tem a Alemanha, tem os Países Baixos, a Bélgica e a França. Ah, professora, a Guerra Mundial aconteceu no mundo inteiro. Não, pessoal, a Guerra Mundial ela tem essa nomenclatura em função dela ter convocado todos os países mundiais, tá? De ser um problema mundial. Mas, na verdade, a guerra se deu, o cenário de guerra se dá no território da França e no território da Alemanha, tá? A fronteira aqui na Bélgica vai ser muito importante, nas próximas aulas eu vou explicar para vocês, né, que a Bélgica ela vai estar numa fronteira entre Alemanha e França, e vai ser ela, né, a grande culpada, digamos assim,
do conflito se iniciar, porque a Alemanha ela quer chegar até a França e invade a Bélgica. E aí alguns países que protegiam a Bélgica falaram: se a Alemanha invadir a Bélgica, a gente declara guerra, tá? Então, a Bélgica ela fica nesse bem pequenininho aqui, mas ela vai ser muito importante para o início, né, da guerra de fato, tá? E aí que é a divisão da Europa posterior à Primeira Guerra Mundial. Olha a quantidade de países que acabaram surgindo e se tornando, né, independentes. O Império Austro-Húngaro, que vocês podem perceber aqui, ele vai se dividir em vários outros países, tá? Vários outros pequenos países. Também vão ser muito importantes lá para a Segunda Guerra Mundial, né? Ali, principalmente a questão da Polônia, né, na Alemanha, tá? Vai ser muito importante lá na Segunda Guerra. Mas se vocês perceberem, olha a quantidade de países que acabaram se formando posterior à Primeira Guerra Mundial. E aqui a gente tem, né, a questão do carro do Francisco Ferdinando, que a gente vai ver mais para frente, que daí vai ser uma aula só com fotos da Primeira Guerra Mundial. Por que eu faço esse trabalho das fotos na Primeira Guerra Mundial, pessoal? Eu faço esse trabalho da Primeira Guerra Mundial com fotos, porque foi o primeiro conflito mundial que foi fotografado. Lembra que eu disse no início da aula na questão da Belle Époque, do surgimento das inovações tecnológicas? A gente tem o surgimento das câmeras fotográficas, das câmeras que filmam. Então, é o primeiro conflito de grandes proporções que vai ser fotografado, que a gente vai realmente, pessoas que não foram para a guerra vão acabar percebendo, realmente isso aí está acontecendo. Porque antes a gente tinha o quê? A gente tinha relatos, imagens, pinturas, né? Não eram fotos do conflito. Na Revolução Francesa não se tem uma foto, se tem o quê? Pinturas que foram feitas, foram pagas por alguém, a um artista, pintar, né, a reunião das pessoas lá nos Estados Gerais, por exemplo. Mas ninguém sabe se realmente foi aquilo ali, né? Napoleão, por exemplo, tem muitos relatos que ele era baixinho, que ele era gordinho, que ele era feio. E aí tem muitos livros que trazem Napoleão com um maravilhoso, lindo, com a pele lisa, né, com seu cavalo branco, enfim. Né? Então, são coisas que tudo fica no subjetivo. Só que na Primeira Guerra Mundial a gente vai ver a crueldade e o conflito de fato. Tá? A gente vai ver o que realmente aconteceu em razão de ser fotografado. E aí eu gosto de trabalhar com essa questão das imagens. Eu não sei se tem alguém aqui que já repetiu de ano que está vendo de novo, mas já viu no ano passado. E todo ano eu trago algumas coisinhas novas, né? Algumas imagens novas para a gente discutir. E aí a próxima aula da semana que vem eu já vou deixar gravada hoje, tá? Para a gente trabalhar na semana que vem com essas fotos, esses conflitos, certo? Temas para a semana, pessoal. Eu quero que vocês leiam da página 44 a 47 do livro de vocês, tá? Eu vou deixar lá no Google Classroom para vocês lerem essas páginas do livro, certo? Eu quero saber se agora alguém tem alguma dúvida, tá? Se não tem dúvida, coloquem assim, não tenho dúvida, ou tenho dúvida, não me deixem falando sozinha, por favor, tá? Obrigada, Thaís, pelo retorno, tá? Obrigada, queridos. Não me deixaram falando sozinha, vocês são os amores, tá? Então, assim, eu vou vou passar para vocês a aula de hoje lá no Classroom, tá? E aí, a aula de hoje vai ser o quê? Vai ter o link dessa web, tá? E vai ter as imagens que eu passei para vocês agora, esse resuminho. Quem quiser pode imprimir e colar no caderno. Mas quem quiser fazer o seu próprio resumo com essas páginas da 44 a 47 no caderno, pode fazer também mapinha mental, enfim, vocês escolhem da maneira que fica melhor para vocês estudar. Para mim, é mais fácil estudar fazendo mapa mental, mas cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito de estudar, certo? Então, eu vou deixar na aula de hoje, lá no Classroom, o link dessa videoaula, as imagens que eu passei para vocês agora em PDF, e vou deixar também as páginas que vocês têm que ler do livro, certo? Professora, visualizei, já fiz a atividade. Não esqueçam, marca como concluída, tá? Inclusive, a aula passada, se tem alunos, poucos alunos, que me entregaram todas as atividades. Então, não tem que revisar, mas
é importante que marcar como concluída a aula, tá? Então, quem está com a atividade de julho atrasada, pessoal, e está assistindo a videoaula de hoje, por favor, entra lá na aula de julho, na última aula, não essa, né? Acho que é agosto 2, tá? Entra lá, assiste os 2 vídeos, são 2 vídeos de 7 minutos cada, são 14 minutos, assiste os 2 vídeos, verifica as atividades que tem que entregar, lê bem direitinho, marca a aula como concluída e vai fazendo uma por uma das atividades. São 5 atividades de julho que você tem que entregar e eu preciso que vocês me entreguem até terça-feira ao meio-dia. Ao meio-dia eu vou sentar no meu computador e vou imprimir as tabelas para entregar na escola, tá? E aí, quem não tem atividade entregue vai ganhar falta, tá? Pessoal, tem pessoal que está me pedindo para entrar na aula sem o @educar, tá? Vocês precisam sempre tentar entrar com o @educar. Eu já vi alunos também no e-mail que tentam abrir as aulas com o e-mail do Gmail. Então, por favor, antes de entrar na aula, vocês olhem se está no Educar, certo? Bom final de semana para vocês, tá? Foi muito boa, foi bem rapidinho. Eu não quero me estender porque eu sei que é chato e que vocês acabam fazendo outras coisas, né? Acabam até. Esses dias eu vi um meme na internet do menino que estava tomando banho, assistindo a videoaula tomando banho. Da outra menina também limpando o banheiro, tá? Enfim, eu sei que a gente está em casa, a gente não está parado, está sempre fazendo alguma outra coisa, certo? Então, por favor, lembre-se sempre de entrar com @educar. Lembre-se sempre de marcar como concluída a atividade. E era isso. Um beijo, estão todos liberados.